Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, como eu sempre falo, porque estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, temos paz conosco e paz com todas as pessoas. Não que concordemos com as coisas erradas que há no mundo, mas é porque quem está na paz de Cristo está sempre em paz. Não importam as circunstâncias, não importam as situações, porque atravessa desertos, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, como eu sempre gosto de mostrar a minha Bíblia, é uma Bíblia Almeida, corrigida, é a mesma Bíblia, como eu já falei. Eu acho que dá para ler, Almeida corrigida, acho que dá para ler direitinho, certo? Então, eu estava no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e eu fiz uma interpretação, uma breve discorrida, uma breve pregação entre o versículo 1 do capítulo 3, eu acho que eu fui mais ou menos até o versículo 7, 8, por aí, 9, né? Que diz assim o 9, que antes de falar sobre o versículo 9, eu quero repetir que aí não tem o nome do autor, mas segundo os historiadores, Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, já na sua velhice, quando ele se arrependeu de tudo de errado que ele tinha feito na juventude, porque nós sabemos que Salomão foi um grande homem de Deus. Depois ele se aderiu aos costumes de pessoas que não serviam a Deus. Ele até ofereceu sacrifícios a outros deuses por causa das tantas mulheres com as quais ele esteve nessa época, que ele esteve afastado da verdadeira fé, certo? Não podemos dizer que ele estava desviado, que desviado é uma palavra muito feia. É como a palavra ímpio, palavra ímpia, é uma palavra muito feia. Eu não costumo dizer essas palavras, mas ele estava envolvido com as coisas mundanas, com os deuses estranhos. E na Bíblia nós vemos que Salomão foi o homem que teve mais mulheres. Ele ficou exaltado por causa da riqueza que ele conseguiu através da sabedoria que ele pediu a Deus. Mas depois ele se arrependeu. Ele viu que tudo era vaidade, certo? Porque Deus deixou o homem e a mulher, deixou o casamento, mas de um homem com uma mulher, e não de um homem com várias mulheres. Nós sabemos que há vários costumes no mundo. Nós sabemos também que há o livre-arbítrio. Quem somos nós para julgarmos as outras pessoas? Quem pode julgar é somente Deus. Mas a gente fala de acordo com a Bíblia Sagrada, certo? Que Deus não aprova a bigamia segundo o nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Mas nós não podemos incriminar outras pessoas que seguem outras religiões, não.
O livre-arbítrio é justamente para isso. Jesus foi um exemplo de pessoa na Terra. Não se vê um exemplo na Bíblia de Jesus falando mal das pessoas, de Jesus recusando as pessoas por causa dos seus feitos. Quando foram até ele com aquela mulher que foi pega no ato de prostituição, de adultério, e trouxeram-na para ser apedrejada, ele estava ali escrevendo na areia, no chão, ele levantou a sua cabeça com toda a autoridade, porque se fosse hoje, não iriam obedecer, mas Jesus veio com autoridade, sendo ele Deus, 100% homem, ele tinha autoridade para falar, certo? E as pessoas obedecerem a sua voz. Se fosse qualquer outra pessoa, ela poderia ter sido apedrejada, mesmo com aquelas palavras que ele disse. Mas quem estava falando era Deus, com toda a autoridade. Porque nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, ele não foi ao inferno pegar a chave do inferno, não. Ele tem a chave do inferno. Certo? Então ele pode estar em todos os lugares. Ele pode estar de olho em todas as ações humanas, em todas as pessoas da terra. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? E ele tem a chave do céu e do inferno. E ele vai levar consigo para o céu ou para o inferno, conforme as pessoas, conforme as suas ações, certo? Mas eu não sei exatamente como vai ser, senão o que está escrito na Bíblia, certo? Que ele vai separar o joio do trigo, aquelas parábolas, separar o joio do trigo, separar os peixes ruins dos peixes bons, porque olha, de uma coisa eu tenho certeza, a gente, quando eu digo a gente é porque eu sou humana também, certo? Mas cada pessoa sabe dos seus atos. Aquele que manda fazer do jeito que está na Bíblia e não faz do jeito que está na Bíblia, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta eu estar aqui apregoando a Bíblia direitinho, tudo de acordo com a vontade de Deus, e eu fazer diferente do que está aqui. Não adianta eu estar entre quatro paredes, diante de uma liderança, fazer tudo certinho diante da liderança e desejar o mal ao meu próximo. Não importa quem seja o meu próximo, eu devo orar por todos. Eu devo orar por todos e pedir a Deus para fazer a sua vontade na vida de cada um, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável, certo? Eu oro por todo mundo, eu oro por todos os governantes, por todas as autoridades. Eu não vim aqui para falar de mim. Mas quando eu digo que eu faço isso, é porque a Bíblia manda a gente orar por todas as autoridades instituídas na terra, porque elas foram colocadas ali de qualquer forma, foi por Deus, ou foi pela vontade de Deus, ou foi pela permissão de Deus. Então, para que nós não venhamos a sofrer consequências terríveis, nós temos que orar pelas autoridades, certo? Todas as autoridades. E desejar que elas façam uma boa administração, um bom governo, certo? Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós não podemos orar pedindo bênçãos, certo? Mas nós temos que orar com o coração voltado para Deus, sem ira, sem contenda, e pedindo a Deus para fazer a sua vontade na vida de cada um de nós. É isso que nós temos que fazermos, certo?
que Deus te abençoe, a gente deve fazer isso. Mas é Deus, é com Ele. Ele é que sabe qual é a bênção que eu e você precisamos. Eu não sei qual é a bênção que eu preciso. E nem você sabe. Muitas vezes a pessoa está com uma enfermidade e você pede a Deus para abençoar com a cura daquela enfermidade. E às vezes Deus quer falar com aquela pessoa através daquela enfermidade. Então por isso que a gente precisa pedir a Deus para ser com todas as pessoas, pedindo a Ele que faça a vontade dEle, que é perfeita e agradável na vida de cada pessoa. Agora a gente deve interceder para que Deus mude os comportamentos daquelas pessoas que a gente vê que está trilhando por caminhos errados. Oh Deus, sê Tu misericordioso, Senhor. Não deixa fulano continuar como está, Pai. Toque no coração dela, Espírito Santo. Isso a gente pode pedir, certo? Porque diz a palavra que vale muito a oração do justo pelo pecador. Como assim, irmã Ilza? Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a partir do momento que a gente ora, antes de eu iniciar esta gravação, eu orei e pedi perdão a Deus. E pedi a Ele sabedoria para falar o que eu estou falando aqui. Então essa é a verdadeira comunhão com Deus. É quando a gente conversa com Ele, quando a gente ora, quando a gente agradece todos os seus feitos em nossas vidas, quando a gente ora pelas pessoas, quando a gente pede perdão, está na comunhão. Aí a gente ora e Deus atende, certo? Então, o versículo 9 diz assim: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O escritor de Eclesiastes fez essa pergunta. O 10, que é também relacionado ao 9, diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. O 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus deu inteligência, deu talentos para todo mundo trabalhar e viver do suor do rosto. Não foi para vaidades. As vaidades que eu falo são aquelas vaidades exageradas, porque Deus é contra o exagero. Não é a pessoa tomar um banho, botar uma roupa, botar um anel, porque Deus não condena isso, gente. Não há condenação para você usar alguma coisa. A condenação é você exagerar naquilo que você usa, porque faz até mal. Se você encher seus dedos de anéis, o que vai acontecer? Vai empatar você usar suas mãos para trabalhar. Enche o seu braço de penduricalhos e pulseiras, que vai empatar você trabalhar. Você precisa de mais de um relógio? Não, então a pulseirinha basta, não é mesmo? Deus condena o exagero. Disso eu tenho certeza. Ele diz aqui: do que adianta, que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? A vantagem é adquirir o pão de cada dia, suas vestes, sua moradia, sua água, seu meio de locomoção para encontrar os meios de sobrevivência. É isso. O trabalho é resultado de quê? Das suas ações, dos talentos que Deus lhe deu para trabalhar, certo? Quando a gente busca a presença de Deus com sinceridade, Deus nos dá a condição para trabalhar e adquirir o pão de cada dia. Gente, eu fico assim meditando, um dia tem 24 horas e às vezes a gente tira um tempinho de 1h30, 2 horas para adorar a Deus, para exaltar o nome dEle, e vai cobrar por isso, gente. Que venhamos a pensar nisso.
É um momento que você deve apenas adorar a Deus, agradecer a Ele por tudo, pela força que Ele lhe deu para trabalhar, pela força que Ele me deu para trabalhar, pela inteligência, pela sabedoria, pela proteção. É um momento de cultuar a Deus. Não é momento de você estar pensando naquele trabalho, outro trabalho para o sustento, para comprar as vestes, para comprar o relógio, para comprar a comida, para comprar o sapato. Não. Ele nos dá sabedoria para a gente trabalhar. Um dia tem 24 horas e adquirir o pão de cada dia. Fora desse horário de cultuar. Esse horário de cultuar a Ele, a gente precisa estar ligado nele, certo? Ligado no trono da graça, ligado a Deus nesse momento, através das orações, dos louvores, da sua palavra. Por isso que eu digo que não é momento para pensar em dinheiro, para pensar em bens materiais. Não estou aqui sendo contra uma oferta que a pessoa faz na igreja, tá? Porque precisa, na igreja, templo para manutenção, mas com moderação, para não desfocar você e eu da presença de Deus nesse momento, que é um momento sublime, o momento que a gente tira para adorar a Deus, certo? Então, ele diz no 10, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele estava no momento que ele viu que não adiantava a pessoa estar desesperada, tá? E muitas vezes a gente vê o homem muito desesperado para adquirir bens. Olha, a gente não vai ter aqui na terra nada além daquilo que Deus tem para nós. Não adianta a gente ficar desesperado, tá? Para adquirir bens, adquirir riquezas, para estar hoje aqui, acolá. Hoje eu passei, vou passear em tal lugar. Quando eu volto para minha casa, eu estou do mesmo jeito, certo? Não há diferença. Então as pessoas muitas vezes se esquecem de viver e o tempo passa muito rápido. Ele não quer dizer aqui que a gente não deva trabalhar. A gente deve trabalhar sim, mas pelo nosso sustento, não pela vaidade de querer adquirir mundos e fundos de riquezas, certo? Também, se adquirir, não vai desperdiçar, porque Deus não é contra a gente ter bens. Se Ele der, é para a gente ajudar outras pessoas com esses bens. É para a gente poder pagar, por exemplo, uma faxineira, pagar um pedreiro, pagar uma lavadeira. É isso. Servir uns aos outros com os talentos que Deus dá. É isso. Não é você ter dinheiro, manter seu dinheiro retido, guardado o tempo todo. Depois morre e fica tudo aí. Certo? Porque a gente, ainda que a gente seja salva, as coisas aqui não servirão para a eternidade. De jeito nenhum. O que ficar vai servir para os nossos entes queridos usufruírem e zelarem também daquilo que Deus deu. Porque Deus deu os talentos para quê? Para a gente granjear com eles. E granjear, adquirir bens com eles. Mas a gente não pode colocar os bens acima dos nossos limites de vida. Certo? A vida em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Né? Sem Deus não há nada, gente, que seja bom, que seja agradável. Certo? O 11 diz, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus, eu costumo dizer que Deus preparou tudo para nós. Preparou a casa maravilhosa, porque Deus fez tudo primeiro. Fez as luminárias, como as estrelas, a lua, o sol,
os mares, oceanos, rios, pássaros, aves. Fez um cenário lindo. E por último, ele fez o quê? O homem, a sua imagem e semelhança. E o 12 diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. No versículo anterior, ele diz que Deus preparou tudo para o homem, mas o homem colocou o mundo também para o homem escolher o livre-arbítrio, certo, gente? O livre-arbítrio. E aí eu creio que o rei Salomão, nessa época, que ele cometeu tantas coisas que contradizem a vontade de Deus, ele percebeu que esse livre-arbítrio aí que Deus deixou correto, mas que nós temos que termos cuidado, porque o mundo está aí, o bem e o mal, o caminho, há dois caminhos, do bem e do mal, e nós temos que escolhermos o caminho do bem. É isso que Salomão quis dizer aqui, certo? Que Deus deixou tudo perfeito e deixou o mundo também. Esse mundo é um mundo diferente do mundo geográfico. Não é um mundo geográfico que ele está falando. Esse mundo que ele está falando é um mundo que contradiz a vontade de Deus. É um mundo no qual os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens fazem coisas contraditórias à vontade de Deus, certo? E ele fez e não se deu bem. Mas ainda bem que ele se arrependeu, porque quando ele chegou a escrever, já no fim da sua vida, esse livro aqui tão maravilhoso de Eclesiastes, a gente vê que ele se arrependeu de tudo de errado que ele fez. O 13 diz: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus, claro. Deus deixou para o homem tudo de bom, deu força, deu inteligência para trabalhar. Contudo, gente, o homem corrompe. Até o horário de cultuar a Deus, o homem está preocupado em adquirir dinheiro. Tudo tem que ter limite, certo? Porque isso impede as nossas orações, muitas vezes, de subirem ao trono de Deus, porque a gente deve se entregar totalmente, não é por dinheiro não, tá? O 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tudo que acontece no mundo, tudo foi Deus que fez. Aí muitas vezes as pessoas perguntam: Deus fez o mal também? Ele permite, certo? Dentro do livre-arbítrio, Deus permite que o homem experimente o que ele quiser. Agora também ele vai arcar com as consequências de tudo que ele fez. Quando se fala o homem, é o ser humano de um modo geral, certo? Então, como diz aqui, Deus Deus faz durar eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, certo? Tudo que aconteceu, está acontecendo e acontecerá, certo? Por causa do livre-arbítrio. Deus deu essa liberdade ao homem. Há dois caminhos, Deus deixou tudo, o bem e o mal. Aí a gente precisa escolher. E lendo essa palavra aqui, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos, para nós escolhermos o caminho bom, o que é que vai nos fazer bem, o que é que nos garantirá uma vida boa aqui na terra, equilibrada, e a vida eterna, certo?
Também ele deixou tudo para o homem ter temor, porque se o homem fizer algo de errado, aqui na terra mesmo, ele vai pagar por isso. Por isso que Salomão chegou a se arrepender e escreveu Eclesiastes, porque ele sofreu, né? Quando ele deixou de obedecer a Deus e passou para o lado do mal, servindo a deuses estranhos, adorando a deuses estranhos, junto com suas mulheres. Ele sofreu, mas ele voltou para o caminho certo. Então ele disse aqui, né, que Deus faz isso tudo para que o homem tenha temor e volte-se para ele. O que diz? O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Olha aí, gente. Há pessoas hoje que ainda pensam que o povo todo na época de Jesus, na época dos apóstolos, viveu em tendas. Gente, havia construções gigantescas naquela época. O templo de Salomão existe até hoje, o segundo templo que foi construído. Uma pedra, só uma pedra daquelas de areia, é mais ou menos o tamanho de um quarto pequeno, quer dizer, do tamanho de um lado do quarto, de uma parede, certo? Então havia construções gigantescas. Se a gente for observar a velha Jerusalém, lá onde os arqueólogos desterram e encontram ali coisas do passado, tem coisas escritas. Eu gosto muito de estudar porque a gente leva para a Bíblia e vê. As casas onde começaram as primeiras igrejas cristãs eram enormes, gente. A casa onde era a igreja de Laodiceia era enorme, tinha até esgoto, era enorme, gente, a construção. Então, por isso que eu disse, tudo que já foi, certo? Desde o princípio que há guerra, há terremotos, há brigas entre irmãos, em família, mas tudo, de tudo nós iremos prestar conta a Deus. Só que no fim dos tempos, essas coisas vão aumentar. A frequência vai ser maior, certo? Vai ser maior. E os sinais também serão diferentes do fim dos tempos. Só que nós não podemos sairmos por aí dizendo quando é que vai ser o fim do mundo, porque nós não sabemos. Nós também não temos que nos preocuparmos com isso. A nossa preocupação deve ser o quê? Em ser uma pessoa que viva de acordo, que viva segundo o coração de Deus. Pensa em Davi. Davi pecou, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Certo? Nós não podemos pecar, pedir perdão, pecar e dizer depois eu peço perdão e fica tudo bem. Não. Qualquer um de nós está sujeito a ter uma fraqueza e cair, pecar, mas não propositalmente. Se eu sei que eu não devo sair por aí falando mal de um irmão às escondidas, o que é que eu quero falando mal do irmão? Vai ajudar o irmão? Só vai piorar o irmão, a irmã, certo? Porque eu vou dar más referências dele, só vai piorar a vida dele, a vida dela. Então, ao invés de eu fazer isso, eu vou orar por ele, orar por ela, para que mude o seu caminho, mude a sua trajetória de vida, esteja de acordo com a vontade de Deus. O 16 diz: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Quer dizer, aqui na terra existe tudo isso, muita impiedade, muitas pessoas mal agradecidas, pessoas que não têm gratidão,
Acham que as outras são obrigadas a lhe servirem? Acha que Deus é obrigado a lhe servir? Muitas vezes, quando está doente, diz assim: o que é que eu fiz? Olha que coisa, gente. Quem poderia dizer isso era Jesus, que em nenhum momento pecou. Em nenhum momento fez coisa errada. Em nenhum momento judiou de outro porque fez coisa errada. Não se há uma passagem, exceto aquela passagem onde havia os cambistas lá vendendo na porta do templo. Era na rua do templo, gente, não era na porta, não. Era uma ruinha que tinha. Nas escavações lá mostra, tá? Como eram os lugares onde vendiam os animais para serem sacrificados em holocausto, na época do Velho Testamento. Mas não era na porta, exatamente na porta, não. Era na rua que ficava o templo, certo? Na rua. Agora imagine nós fazermos negócios no horário do culto, no horário de cultuarmos a Deus. É um momento sublime que a gente deve dedicar somente a Deus. Por isso que muitos hoje não falam em línguas, porque está preocupado durante o horário do culto com coisas que não deve se preocupar. E além do mais, quando alguém começa a falar em línguas, olha, arregalam um olho, tá? E julgam. Quando alguém começa a chorar de alegria na presença do Espírito Santo, então, ô coitadinho, ô coitadinha, ninguém chora mais. O falar em línguas hoje em dia, as pessoas não querem mais nem mergulhar no rio do Espírito porque estão sendo ignoradas, certo? Muitas vezes as pessoas percebem e não querem mais. É um horário sublime, o horário do culto. O 17 disse, então ele disse que viu de tudo no 16, viu impiedade, viu injustiça, certo? E hoje a gente não vê tantas coisas ruins, tantas coisas desagradáveis, tantas pessoas mal agradecidas. Você ajuda, quanto mais ajuda, mais elas querem. Tipo aquele que tem na Bíblia, dá e dá, sanguessuga, tá? O 17, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Nada ficará, gente, impune. Está tudo no livro de Deus. Aqui na Bíblia não fala nesse livro, são minhas palavras, tá? Mas vai haver o dia que Deus vai julgar a todos. Os bons, Deus vai separar os bons dos ruins, mas hoje nós não sabemos quem são os bons e quem são os ruins. Quem somos nós para julgarmos? A partir do momento que nós julgarmos alguém, nós já vamos estar pecando. Isso aí só para a justiça terrena mesmo, né? As pessoas que estudaram para isso, a justiça terrena, certo? Que existe. Tipo juiz, advogado, promotor, tá? Mas esse julgamento assim, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, fez aquilo. Você viu, eu vi fazendo. Eu sei o que está acontecendo com fulano, com fulana, para eu estar dizendo isso dela, dele. Cuidado. O 18, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Então, muitas vezes, as pessoas, elas fazem coisas que não é para um humano fazer, certo? E Deus, ele vai julgar a todos, certo? Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria. E diz aqui, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então nós precisamos nos comportarmos como servos fiéis de Deus,
cientes de que estamos sujeitos ao cair e ao levantar, certo? Mas temos o direito do arrependimento. Deus é misericordioso. Perguntaram a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar. Ele disse, já não digo 7, mas 7 vezes 70 vezes. Então, parece que foi mais ou menos assim, gente. Eu não quero aumentar, tirar nada da Bíblia e nem colocar e nem tirar, certo? Por falar nisso, lá quando, na outra pregação, eu não me lembrei de falar quando Pedro e João chegaram à hora nona na porta do templo. Agora eu estou me lembrando que o coxo fitou os olhos neles. Eles falaram, que está nos olhando? Nós não temos ouro nem prata para te dar. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Aquele coxo foi curado porque Deus sabia que ele iria ser um evangelista, um missionário, um pregador da palavra de Deus. E como de fato, ele ao invés de sair para a rua, ele entrou saltitando de alegria para portar dentro do templo, para louvar e adorar a Deus, certo? O 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todas são vaidade. Quer dizer que tudo o que está sujeito ao ser humano aqui na Terra, os outros animais também estão sujeitos. Viver, comer, dormir, levantar, apreciar a luz do sol, a chuva, as estrelas, tudo, tanto nós como os outros animais. Mas há algo que nos difere dos outros animais, e nós vamos ver para frente, tá? O 20 diz, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Todos nós, pessoas, humanos e animais, viemos do pó. Só que o homem, o ser humano, Deus criou o ser humano para a eternidade. Os outros animais não. Agora, como assim, professora Ilza, irmã Ilza? Os animais irracionais, eles morrem e ficam, a sua alma fica na terra aí, sabe? Aliás, eles não têm alma, morrem e vira pó. A gente, quando esse corpo aqui de matéria falecer, Deus vai requerer o nosso espírito. E aí o nosso espírito vai ficar aguardando o dia do juízo final. Isso nos difere dos demais animais. Até a maneira como nós fomos criados, nós humanos e os animais, foi diferente. Tá? Deus não criou os animais à imagem e semelhança dele, mas nós, animais racionais, os homens, Deus criou à sua imagem e semelhança, certo? Então, quando nosso corpo físico desfalecer, a nossa alma será guardada por Deus, o nosso espírito será guardado por Deus até o dia do julgamento. Enquanto que dos demais animais, não. Mas na terra fica assim, vão uns e vêm outros na terra, certo? Todos os animais irracionais e seres humanos vão uns e vêm outros, certo? Mas cada homem que morre, o corpo, que é matéria, fica na terra, vira pó, e a alma, o espírito, Deus requer. E fica aguardando o dia do juízo, certo? O dia do julgamento, certo? Que Jesus, juntamente com a igreja santa, pura, nós não sabemos qual é a igreja santa e pura, só Jesus sabe,
certo? O que nós sabemos aqui é que nós devemos obedecermos a Deus. E não adianta fazer nada escondido, porque Deus vê tudo. Não adianta falar nada em oculto, né? Como diz, está escrito, o que for falado no gabinete é revelado no telhado, certo? Tudo vem, tudo Deus vê. E tudo será descoberto até aqui na terra mesmo, que a gente falou, que a gente fez, certo? Então a gente precisa se vigiar, certo? Andar com vigilância. O 21 diz: quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima. Olha aí, tá vendo? O fôlego que Deus soprou nas narinas, né, de Adão e deu fôlego de vida. Esse fôlego é de Deus. O meu fôlego, o teu fôlego de vida é de Deus. O corpo fica, o fôlego de vida sobe, certo? Quem adverte, vou repetir, 21, quem adverte que o fôlego dos filhos do homem sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para a terra, quem adverte é a palavra de Deus que nos adverte isso. Por isso que nós precisamos ler este livro. Nós precisamos lermos este livro para termos entendimento sobre a verdade da palavra de Deus. Já está terminando. O 22 diz: assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Por acaso alguém já viu um ser humano morrer e voltar? Não volta, gente. Não volta. Pode vir um descendente da família com as características físicas parecidas, podem vir parecidas com seus ancestrais, pode ter virtudes similares às virtudes dos seus ancestrais, mas não é a mesma pessoa, certo? Cada pessoa é única. Cada pessoa é única, certo? Por isso que eu costumo dizer, muitas vezes nós somos substituíveis, mas ninguém faz igual a ninguém. E que Deus, sim, abençoe a todos. Fiquem aí, com o meu abraço e o meu beijo fraterno no seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós devemos honrá-lo para sempre e levarmos a sério o momento que nós tiramos para adorá-lo, sem nos preocuparmos com outros interesses, porque no momento no qual nós estamos o adorando, ele nos dá força e sabedoria para, fora desse momento, nós suprimos as nossas necessidades, adquirindo o nosso salário através do suor do nosso rosto para o suprimento das nossas necessidades. Amém? E fiquem aí, mais uma vez, com o meu beijo fraterno e meu abraço. Nessa irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.